Olá, meu irmão querido, minha irmã, estamos de volta com a nossa partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor. Dois irmãos seus aqui, Padre Antônio José, Laura Beatriz, e você aí, onde você estiver, na hora que estiver dando para partilhar com a gente, mas estarmos juntos é muito bom. Partilhar um pouquinho da palavra do Senhor, que sempre é luz para os nossos passos, é muito bom. Laura, minha irmã, Jesus ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente Ele vive e está no meio de nós. Aleluia. Padre Antônio, foi bom o senhor falar isso. Nós temos alguns irmãos que vêm exatamente quarta-feira, às 16 horas, na hora que é lançado no YouTube. Alguns, mas a maioria vê à noite. Pelo menos o retorno, alguns até dizem lá, né, que vem à noite. Então, mas os irmãos sabem, né, que é a partir das 4 horas, e você que está vendo agora ao vivo, você pode interagir com a gente, colocar aí, né, no chat, aí embaixo nos comentários, alguma coisa que você está vendo, além do mais, nesse tempo maravilhoso que a gente está vivendo da Páscoa. Muito bem, e durante o tempo pascal a gente combinou que iria partilhar um pouquinho do livro de Atos dos Apóstolos. Que a igreja tá, né? Que durante o tempo pascal é o livro que vai e volta, e vai e volta, e a gente vai aprendendo com ele a viver debaixo da direção do Espírito Santo. Não tem coisa melhor nessa vida do que viver com a direção do Espírito Santo. E não tem nada mais complicado nessa vida do que ficar dando cabeçada quando a gente se perde dele. Então, cada dia de novo, se emparelhar com o Espírito Santo, né? Ou como o Senhor Jesus disse, se colocar debaixo do mesmo jugo que o Senhor, para que a gente possa caminhar com Ele, é um bom desafio para cada dia. E o livro de Atos fala muito disso para a gente, né? Os apóstolos aprenderam a ser dóceis ao Espírito Santo e conduzidos por Ele. De vez em quando acontece alguma coisa complicada que deixaria todo mundo de cabelo em pé e o Espírito Santo mostra, olha, vamos por aqui. E aí um caminho aparece. Ou então os apóstolos pensaram em fazer de um jeito e de outro e o Espírito Santo corrige a rota. Não façam desse jeito não, vamos por outro lado. E aí a coisa flui de outra maneira que se mostra melhor. Também é assim na vida da gente, né? Às vezes a gente organiza algumas coisas, Deus faz de outro jeito, não ficar chateado, não se desestruturar quando porventura Deus bagunçar o coreto da gente. Pode ser que Ele esteja colocando as coisas no lugar. E a gente está achando que está fora de lugar e Ele está... Muito bom o senhor ter falado isso, não me lembro agora, mas tudo bem, quando chegar nesse capítulo a gente vai lembrar. Mas tem realmente alguns capítulos aqui dos Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo não permite, né? Que São Paulo vai para lá, que São Pedro vai para cá, e que é muito interessante isso, é muito forte isso, né, Padre Antônio? Às vezes o Espírito Santo diz não. A gente imagina que ele só diz vai. E às vezes ele diz para. Agora não é para ir, espera. A gente precisa, e isso gera dependência, isso faz com que a gente aprenda dia a dia a buscá-lo. Se ele só dissesse vai, né, ele só estaria dizendo sim para nós mesmos, né? E às vezes, aliás, isso acontece ao longo de toda a Bíblia, o Senhor não vai no mesmo, ele vem na contramão, né? Então... calma, não é assim, calma, não é agora, calma, não é dessa maneira, não é nesse caminho. Aprender a depender de Deus cada dia, entender quando Ele quer tirar novas oportunidades de crises, de momentos de impasse, de momentos difíceis. Isso gera dependência de Deus e a gente precisa aprender a viver nessa novidade de vida, né? Que é a dependência do Senhor. Então, vamos lá. Seguindo aqui, né, Padre Antônio, a partir disso que o senhor falou, assim, o finalzinho do capítulo 1, a gente vê assim, que nesse momento que eles tinham acabado de ouvir a promessa de Jesus por 2 vezes, né? Nesse momento, o encaminhamento, a orientação foi que eles permanecessem em oração. Então, nesse momento aqui,
era para ficar junto em oração. E aqui no 1,13 diz: tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Então, eles já tinham esse hábito de permanecer ali, ou ceando, né, ou orando, né, partilhando juntos, né? E aí vai falar o nome de cada um. E depois, no 14, todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aqui no 14, então, a gente já vê uma indicação, eu vejo assim tão forte, Padre Antônio, perseverar unanimemente na oração. A gente, assim, eu sinto assim um alerta aqui no versículo 14, né, de não perseverar. Sinto um chamado pessoalmente, né? Eles perseveravam, mesmo deles terem, com todas as coisas que eles tinham feito, mesmo com aquela pergunta que eles fizeram para Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar? Mesmo assim, não sei se um podia estar olhando para o outro. Nossa, Pedro, você negou Jesus. Enfim, não sei como é que um estava olhando para o outro, mas a palavra de Deus diz que eles perseveravam unanimemente em oração. Olha, uma vez eu fiz um estudo bíblico dessa passagem e eu encontrei 8 traduções diferentes para essa perseveravam unanimemente. E muito legal, porque cada uma dava, vamos dizer assim, o acento em algum detalhe, né? Então eu lembro que tinha uma tradução que eu encontrei que era: eles se entregavam intensamente juntos à oração. Nossa, Padre Antônio. Esse perseverar é entregar-se intensamente. E por aí vai, né? Então cada tradução tem um detalhezinho, né, que é legal para a gente descobrir. Mas ficamos com essa daqui, que é a que a gente tem na mão, né? Perseverar não é algo que a gente faz sem empenho. Você faz uma coisa de maneira espontânea durante um pequeno intervalo de tempo. Mas você persevera numa coisa quando você se empenha nela. Então, eu corro espontaneamente se colocar um cachorro atrás de mim. Agora, para virar um corredor, para virar um atleta, eu tenho que me envolver com aquilo, eu tenho que treinar, eu tenho que, né, para fazer da corrida algo que, né, seja uma constante na minha vida. Para perseverar em correr, eu tenho que me envolver com aquilo, com as técnicas daquela corrida, com a disciplina que ela exige, por aí vai. Perseverar em oração significa que eles, à medida que os dias passavam, eles se envolviam intensamente na oração, né? Eles se entregavam à oração de uma maneira consciente, de uma maneira, sei lá, né? Sabendo o que estavam fazendo. Eles talvez ainda não soubessem, como de fato não sabiam, como seria a resposta de Deus. Que os surpreendeu. Mas eles sabiam, estamos obedecendo ao mandato do Senhor. Ele nos mandou esperar em oração. Então estamos aqui fazendo isso. Estamos em obediência. Estamos aguardando, estamos com expectativa, estamos desejosos e se entregaram a isso. Eu acho que é um pontinho importante para a gente quando o assunto é oração. Em várias passagens dos evangelhos, a palavra que os evangelistas usam é essa: Jesus se entregava à oração. Eu fico imaginando, será que essa é a maneira como eu rezo? Às vezes eu rezo de uma maneira meio protocolar, né? E outra coisa é se entregar à oração, né? Como a gente diria, mergulhar ou cair de cabeça na oração. Se entregar à oração é se envolver com ela, é ser envolvido por ela, mobilizado por ela. Me parece que isso questiona um pouquinho a maneira como a gente ora, né? Nossa, Padre Antônio, que expressão forte. Eu não me lembro de já ter ouvido. Assim como o senhor falou, muda tudo. Como é que é mesmo a tradução que o senhor falou? Se entregar... Entregar-se intensamente. Entregar-se intensamente, meu Deus.
isso muda tudo. Até maneira da gente ver como a gente está orando é totalmente diferente. Eu leio isso. Eles se entregavam intensamente à oração. É isso. Exige, não é que exige, mas tem a ver com envolvimento, né? Tem a ver com empenho, né? Tem a ver com estar ali, né? Tem a ver com estar de todo o coração, com toda a alma, com toda a intensidade, com toda a força, né? Sim, então, e mais ainda, porque a palavra que vem seguinte, né, o modo aí como eles estavam, ainda é mais exigente, que é o unanimemente, né? Então, era um grupo de pessoas que estava entregue intensamente à oração e unânime. Ou seja, eles tinham um mesmo alvo, um mesmo propósito. Aí vem a resposta para o que você falou. Eles estavam olhando... Não, eles não estavam olhando um para o outro. Eles estavam olhando juntos para o Senhor. Amém. Né? Se eles estivessem olhando um para o outro, não vinha nada. Eles estavam unanimemente, ou seja, eles estavam orando e estavam juntos com um mesmo propósito, um mesmo coração, buscando uma mesma coisa, vendo numa mesma direção. Isso faz toda a diferença, né? A gente não leva muito em conta essa dimensão da oração. Normalmente, quando a gente fala oração, no nosso uso comum dessa palavra, a gente imagina a gente orando sozinho. Quando a gente fala de rezar junto, eu não sei o que vem na cabeça da gente, e pouco a gente fala sobre isso. No nosso caso aqui, como a gente fala sempre os irmãos da importância da liturgia e tal, talvez orar junto na cabeça de muitos venha isso, a participação na liturgia. Ou talvez um grupo de oração, não sei. Mas no Novo Testamento, na maior parte das vezes, quando se fala sobre oração, está se falando sobre oração em conjunto. Poucas vezes se fala de oração individual. A maior parte das vezes, quando se fala de oração, se fala de cristãos orando juntos. Portanto, me parece que essa dimensão da oração, ela é fundamental. E ela talvez não seja muito bem cuidada pela gente, né? Nossos grupos de oração já foram mais frequentados, né? Nossa participação na liturgia, às vezes, é meio protocolar, né? Não é entregar-se intensamente, é esquentar o banco, desculpe, né, a expressão, né? Então, seja a participação na liturgia, que para todo católico é a alma da sua vida de oração, deveria ser. Seja a participação num grupo de oração. Tudo isso deveria nos envolver intensamente. E a gente precisaria, talvez, lembrar do valor que há nessa oração coletiva, nessa oração conjunta, que no Novo Testamento é a maior parte das vezes em que se refere à oração. Padre Antônio, eu não sabia disso. Eu leio a palavra de Deus há tantos anos e eu preciso confessar que é a primeira vez que eu estou tendo essa informação que no Novo Testamento, quando fala em oração, é oração uns com os outros. A maior parte das vezes. É claro que não é só, mas a maior parte das vezes. Mas o meu entendimento era o contrário. Não, pois é. A gente pensa a oração como uma tarefa que era solitária. A minha oração pessoal no meu quarto. Não. Ou na igreja, sozinha. Não. Dá uma olhadinha lá que você vai ver que, vamos dizer assim, a oração pessoal, ela tem que existir. E ela é a primeira coisa que vai embora quando a gente está numa crise espiritual. É a oração pessoal. A última é a oração coletiva. Quando você tem motivações outras. Eu vou numa igreja que eu gosto, eu tenho amigos que estão lá também, eu gosto de cantar junto com o pessoal. Normalmente, quando você está numa crise espiritual, a última coisa que você vai deixar é a oração coletiva. E a primeira é a oração individual. Mas, se a gente for pela onda do Novo Testamento, a gente vai resgatar um poder muito grande que Deus colocou na igreja orante. Na igreja que ora como um corpo. É a oração coletiva. É a oração do cenáculo. Oravam, perseveravam unanimemente em oração. Ou seja, havia pessoas ali orando juntas, e não só juntas, né? Estavam orando com um só coração e uma só alma. Né? Jesus também diz isso, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos, onde dois ou mais concordarem
concordarem. Concordar. Isso é oração unânime. Né? Às vezes você já percebeu como é que a gente... Até nos grupos de oração, cada um reza para um lado, né? Cada um pede uma coisa. A gente tem que aprender a concordar de novo na oração. Né? Enfim, então só para lembrar, né, o poder que há na oração coletiva, né, que é a oração do cenáculo. Oravam unanimemente, né, todos juntos. Né? Não olhavam uns para os outros, olhavam todos para o Senhor, esperando todos algo que vinha do Senhor. Os apóstolos e a família de Jesus orando no cenáculo eram gente que estava esperando algo que vinha de Deus, porque todos eles sabiam que não podiam esperar nada uns dos outros. Estavam todos igualmente sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. Então estava todo mundo esperando algo que só podia vir do céu, só podia vir de Deus. Me parece que esse é o segredo quando há um avivamento, como essa palavra entrou na onda aí há algum tempo, né? Onde há pessoas esperando alguma coisa ainda de outras. Eu vou naquele lugar porque o fulano vai estar lá, porque o Beltrano vai estar cantando, porque o ciclano vai estar rezando. A gente espera que alguém faça ou dê para a gente algo. Quando há avivamento verdadeiro é quando tem um monte de gente ali esperando todo mundo algo que só Deus pode dar, porque todo mundo sabe que não tem nada para dar muito para o outro. É óbvio que numa oração unânime, coletiva, as pessoas se ajudam, né? Mas a gente sabe que o que todo mundo ali está precisando só pode vir de Deus. Então a expectativa está assentada sobre ele. Então quando, por exemplo, nos nossos grupos de oração a gente voltar a buscar Deus e só Deus, a gente vai voltar a ter Pentecostes, que é Deus e só Deus. Olhando só para ele. Foi o sentimento que eu tive quando o senhor começou a falar. Foi entender de uma outra forma aquele avivamento na Universidade de Augsburg, a sensação de que eles estavam ali, né, olhando todos, cada um para Jesus. Não estavam olhando quem veio, quem está aqui, quem não está aqui. A impressão foi essa quando o senhor começou a falar. Eles todos estavam ali olhando para Jesus, voltados para Jesus, né? Esperando algo de Jesus. E houve aquele avivamento esplendoroso, né? Há 1 mês e meio atrás. Né? Sim, havia pessoas tocando, havia pessoas pregando, mas... Nem tinha ninguém falando Exato, aleluia. Não tinha ninguém de quem as pessoas estivessem esperando. Todos esperavam algo de Deus. Não tinha nenhuma pessoa importante. Quando a gente espera Deus, a Bíblia diz isso, que a gente recebe o que espera, né? Então, quando a gente espera Deus, algo de Deus, quando a gente tem fome de Deus, a gente recebe Deus. Amém. Quando a gente espera fulano, Beltrano, a gente recebe o que fulano tem ali. Só que, às vezes, não é o bastante. Então, Pentecostes foi a resposta de Deus para um grupo de pessoas que estavam esperando Deus. E ponto. Né? Perseveravam unanimemente na oração. Era o que eles podiam fazer e foi o que eles fizeram. Né? Caiu muito bem no meu coração o senhor dizer... esclarecer que esse unanimemente significa também que eles não estavam olhando um para o outro, mas que eles estavam olhando para Jesus, esperando de Jesus, esperando de Deus o que vai... Não estavam de forma alguma perdendo tempo, mas assim, estavam olhando para o alto, olhando para Deus. Exato. E essa postura faz toda a diferença. Quando uma pessoa tem essa postura num grupo de oração, ou numa missa, ou numa oração coletiva, essa pessoa vai receber algo. Agora, você imagina quando todo um grupo tem essa postura. Né? Então, vamos fazer aquilo que é possível que seja feito, e é isso aqui. Né? Deus não espera da gente coisas impossíveis, Ele espera que a gente faça o possível. E me parece que em alguns momentos isso é o melhor que a gente pode fazer. Esperar dEle, receber dEle, né, estar atentos a Ele, né, e evitar algumas posturas que a gente às vezes cultiva que vão em outra direção. Né. Não precisamos fazer frente a nada, não precisa brigar com ninguém, não precisa tentar explicar isso para ninguém, é pra gente. Uhum. Né, e vida que segue. Né.
E aí vem a eleição de São Matias. A gente costuma pular isso, né? Nada feito. Por quê? Porque São Matias completou, né, o número dos 12 que tinha sido quebrado quando Judas traiu o Senhor e depois decidiu dar fim à própria vida, né? Mas era preciso, o número era 12, quer dizer, o Senhor contava com 12, né? E os apóstolos, de fato, naqueles dias estavam vivendo um recomeço, né? Então era preciso recomeçar, né? Era preciso que alguém abraçasse aquele lugar que Judas não tinha cuidado, né? Não tinha preservado. E São Matias faz isso, né? É interessante porque eles né, oram e tal, e vem o nome de duas pessoas, né? Barsabás, José Barsabás, né, cujo nome, né, Barsabás significa justo, e Matias, que não tem sobrenome, né? Quer dizer, a escolha foi entre um homem cujo sobrenome era Justo e Matias. Eu imagino que, humanamente, o sobrenome, né, ajudaria na escolha, né? Vamos escolher o justo, né? Óbvio, né? Mas aí é interessante porque eles fizeram uma oração bonita, né? Eles fazem uma oração pedindo a Deus. Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste. Então eles sabiam que o Senhor já tinha escolhido para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Aí eles fizeram uma coisa que a gente pode parecer um absurdo, né? Eles pegaram o nome dos dois, sei lá, e jogaram para o alto. O que caiu em cima da mesa foi o que eles escolheram. Pode parecer uma coisa tola, mas, na verdade, o que eles estavam querendo dizer com isso? O Senhor escolheu. A gente não tem condição de fazer uma escolha. Não é uma eleição. A gente precisa só se alinhar com a escolha de Deus. E aí eles consideraram naquele momento que depois de orar, o que poderia fazer isso acontecer era tirar a sorte. Mas o raciocínio deles é bom. O modo como eles fizeram, não importa. Mas o que eles tinham em mente? Não é uma escolha nossa, não pode ser uma escolha nossa. O Senhor já escolheu um dos dois. Se fosse uma escolha humana, eu acho que quem tinha sido escolhido era o José Barsabás, José o Justo. Mas como a escolha foi de Deus, o escolhido foi o Matias, que não tinha sobrenome, que não tinha um apelido tão honroso. E isso foi também, de algum modo, o modo de Jesus escolher os apóstolos. Porque a Bíblia diz, ele passou uma noite inteira em oração e escolheu os que quis. Agora, é claro que Jesus escolheu os que quis, e a escolha, então, pode ser você. Porque ele é o Senhor, né? E Jesus também não escolheu com critérios humanos. Porque ele escolheu Judas, porque ele escolheu o Simão Zelota, né? E colocou junto com o Mateus, que tinha sido cobrador de impostos, quer dizer, dois que tinham tudo para dar errado. Jesus escolheu Pedro, o impulsivo. Jesus escolheu Tiago e João, a dupla dinâmica, né? Cheia de vontade de estar nos primeiros lugares. O critério de Jesus também não foi humano. Essa escolha é graça. É graça. E a igreja vive disso. Isso é um mistério para a própria igreja, né? A escolha de Deus é graça. Judas não honrou o lugar que lhe foi dado. E por isso deixou esse lugar vazio. Mas a ele também foi dada uma graça. E isso deveria ser para nós um alerta, né? Por que eu sou cristão? Por que você é cristã? Isso é graça. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu de graça. Nós podemos maltratar o lugar que Ele nos deu. Isso é a nossa resposta, ou a nossa falta de resposta à graça. Mas o motivo não é um motivo humano. Não é porque a gente tinha um sobrenome, não é porque a gente tinha um apelido que dava pra gente uma autoridade. Eu sou o justo. E nem era por causa da família, né? E nem por causa da família, e nem nada, é graça. Ele conhece os corações e ele chama quem quer. E a igreja vive desse mistério do princípio até hoje, e vai ser assim até o fim. Os nossos critérios seriam outros, né?
mas o Senhor escolhe por graça, por misericórdia. E assim ele escolheu Matias, né? Um apóstolo do qual a gente sabe muito pouco, mas que foi graciosamente eleito por Deus para ser um dos 12. E tem até o dia dele, né? O dia de São Matias. 14 de maio. Né? Então, quem sabe a gente não pode olhar para isso e se animar a cuidar um pouquinho melhor do chamado que o Senhor nos fez. Nós estamos onde estamos não é nem porque conquistamos esse lugar e nem porque fomos enfiados ali por algum motivo ou outro. O Senhor nos colocou. Às vezes algumas pessoas vêm falar: ai, padre, eu nem sei por que eu estou nesse encargo, eu não gosto de chamar de cargo, né? Nesse encargo de coordenador de um grupo de oração, ou de responsável por isso ou por aquilo. Eu acho que eu vou entregar. Escuta, você foi numa padaria, você foi num supermercado, aí pegou lá o seu encargo e agora você vai botar de volta. Não foi assim, né? Então não trate o seu encargo como se fosse uma coisa que você pegou e agora está devolvendo. Que é isso? Ore, busque o Senhor, seja fiel, compartilhe o fardo com outros, discirna com outros. Agora, ficar cultivando. Ai, eu acho que eu vou entregar. Ai, eu acho que bobagem é essa? Deus não te deu assim, você não pode devolver para ele assim, né? Então, não foi por acaso, não tinha outro, não. O Senhor teve misericórdia. Ele quis contar com você e colocou você ali. Se a gente cuida do encargo que ele nos deu ou não, são outros 500. Se a gente corresponde a esse encargo que é sobrenatural, de um modo sobrenatural ou de uma maneira meramente humana, são outros 500. Mas, assim foi com Matias, assim é conosco. Nós não pegamos, né, na unha a posição na qual o Senhor nos coloca, e quando a gente imagina isso, a gente vai maltratar essa posição. E também não fomos colocados ali por engano. O Senhor quis contar com a gente. Se Ele quis contar com a gente, Ele vai nos capacitar. Então, seja generoso com Deus, você vai ver que Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Padre Antônio, eu fiquei assim, muito tocada agora. No versículo 15, de 1:15, diz: em um daqueles dias. Então, foi em um dos 9 dias, né? Pedro, então, fala, olha, a gente começa a falar que a gente precisava, era necessário que fosse colocado alguém. Então, quer dizer, engraçado, leio a palavra há tanto tempo, eu nunca parei para pensar que aqueles 9 dias em que eles ficaram unanimemente em oração, né, como a gente está vendo, eles também, em um daqueles 9 dias, eles precisaram, em algum momento, parar, interromper, para tomar uma decisão, algo que não poderia ser adiado, né? Eles, vamos esperar. Não, eles perceberam, o Espírito Santo suscitou no coração de Pedro, que tinha sido escolhido por Jesus para estar à frente, né? Uma decisão que precisava ser tomada. Isso me tocou assim muito, porque às vezes a gente separa assim, essas duas realidades, né? Não, agora é para orar, agora... Só que nesse momento, nesses 9 dias de oração, eles tiveram que parar um instante, né, com o coração em oração, mas tiveram que tomar uma decisão prática para a vida deles. Depois voltaram. Sim, a vida estava acontecendo, né? A gente tem a tendência a separar as coisas assim na cabeça da gente e não fazer nada. Porque quando a gente separa muito, agora é tempo de orar, a gente aí não toma decisões, né? Não, tem que tomar uma decisão, mas aí se você não ora para tomar uma decisão, você também não toma nunca, né? Então a gente separa muito as coisas, porque na realidade a gente parece que a gente resolveu no nosso tempo viver tudo na cabeça. E os apóstolos viviam na vida, na prática, né? Temos um problema, mas o Senhor também está nos dando a chance de um recomeço, e faz parte desse recomeço uma reconstrução. Ele nos fez 12, somos 11 aqui. Então vamos fazer o que é preciso. Alguém deve assumir esse lugar. Os apóstolos não separavam as coisas porque eles estavam vivendo. A gente separa porque a gente teoriza tudo, a gente
A gente acha que tem que primeiro, sei lá, colocar tudo num tubo de ensaio para depois... Não, eles estavam vivendo, sabe? As coisas tinham uma naturalidade maior para eles do que parece que tem para a gente. Né? E, de fato, entre aqueles 9 dias, eles tiraram lá algum momento para fazer essa escolha. Que, na verdade, não foi uma... aqui está escrito a eleição de Matias. É a eleição mais ou menos, porque ninguém deu voto para ele. Tiraram a sorte. Né? A eleição foi da parte de Deus. Né? E eles corresponderam. E eles estavam num momento muito bom para isso, porque eles estavam unânimes. Quer dizer, a oração, ao mesmo tempo que, né, Tostines vem demais porque é fresquinho, ao mesmo tempo que eles estavam orando melhor porque estavam unânimes em oração, a oração estava dando para eles uma unanimidade de coração muito mais profunda. Então estava na hora certa. Porque quando a gente ora junto, a gente também começa a criar uma unanimidade maior com as pessoas com quem a gente ora. A maneira da gente lidar com pessoas com quem a gente reza é diferente da maneira da gente lidar com pessoas com quem a gente não reza junto. Então, por isso você pode imaginar, por exemplo, um casal que reza junto. Né? Um casal, uma família que reza junto. Esse orar junto vai criar uma unanimidade no coração dessa família que de outra maneira não se cria. E eles vão poder tomar decisões juntos, eles vão poder dar passos juntos que de outra maneira talvez não saberiam dar. Então, me parece que esse momento aqui para escolha, né, ou para eleição de Matias, é fruto já dessa unanimidade crescente que havia no coração dos apóstolos por causa da oração. Até aquele momento eles não tinham feito isso, porque ainda não havia essa unanimidade de coração. Talvez alguns estivessem dizendo, não, Judas morreu. Não tem que escolher mais alguém. Talvez outros pensassem, não, tem que escolher sim. Mas como é que a gente vai escolher? Vamos pensar um jeito de nós escolhermos. Agora eles estavam maduros para dar um passo, que tinha que ser um passo conjunto, coletivo, porque aquele tempo de oração amadureceu a união deles, amadureceu a unanimidade deles. Então, me parece que isso é um fruto que a gente poderia colher nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Porque às vezes a gente está na igreja, trabalha um monte de coisa junto, mas não reza junto. Coisa esquisita, né? Todo mundo reza sozinho em casa, mas não reza junto. Então, é um fruto desse orar juntos, uma unanimidade maior, uma comunhão de coração maior, uma capacidade de fazer escolhas mais acertadas juntos. Um nome bonito, corresponsabilidade. Todo mundo é responsável junto por aquele passo que está sendo dado, porque a gente reza junto. Então, me parece que pode ser uma dica legal também para a nossa vida concreta. A vida tem que ser vivida, não adianta a gente ficar teorizando e depois... Não, à medida que você vai vivendo concretamente algumas coisas, vamos dizer assim, a engrenagem vai funcionando melhor, né? Olha, Padre Antônio, eu acho que a palavra foi muito mais do que dica, né? Eu estou vendo aí um desvendar de um pensamento errôneo. Estou vendo aí uma luz, uma inspiração. O nosso Deus nos mostrando algo. Esse exemplo que o senhor deu para a família, né, me tocou profundamente. Por quê, Laura? Você não sabia que as famílias tinham que... Claro que eu sabia. Só que eu compreendi de uma outra forma, porque eu sei que em muitas famílias, cada um ora no seu quarto, cada um até, né, pode, não vai à missa junto, um vai no outro, por motivos vários, até por motivos de ter que um fazer uma coisa, o outro outra. Mas nesse momento foi uma luz de Deus para entender assim a importância de orar juntos, em família, numa comunidade, aqueles que trabalham juntos na igreja, foi assim, senti, sabe, Deus assim, o segredo é esse. O que está faltando é isso. Sim, e eu acho que esse trecho aqui, que costuma passar tão despercebido, né, porque a gente não lê essa parte sobre a eleição de São Matias, né? Não entra nem, eu acho que na liturgia da Igreja do Tempo Pascal, esse pedaço não entra. Passou meio batido, mas eu acho que tem muita coisa bonita para falar para a gente, né? Não é um detalhe, tem muita coisa aqui
escondida atrás de uma decisão, atrás de uma retomada, né, atrás do refazimento de um grupo que estava esfacelado, né? Então, tudo isso tá aqui nesse pedacinho. Acho que vale a pena a gente, né, depois, quem quiser, reler um pouquinho essa passagem de Atos, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 26, porque eu acho que pode trazer uns insights bons assim para a gente, umas luzes boas, né? Padre Antônio, apesar de ser antes do 2, onde houve o derramamento do Espírito Santo, mas é muito lindo ver assim São Pedro já com um critério diferente. Naquele São Pedro, eu vou te seguir onde o senhor for, eu vou... diferente. Um São Pedro com critérios mais equilibrados, ordenados. Exato. A maneira como ele apresentou o problema. Foi a maneira como ele apresentou. Né? Ele não falou, irmãos, olha que foi horrível. Não, olha, era preciso que acontecesse o que aconteceu e por aí vai. Com agora, tanta sobriedade. Né? Explicou tudo agora, convém, né? É outra coisa já. Usando palavras tão sábias, né, Padre Antônio? Convém. Vamos fazer, não. Porque antes, há pouquinho tempo atrás, antes deles terem o primeiro encontro com Jesus ressuscitado, Pedro disse, vou pescar, né? E tudo, vamos contigo, né? E agora ele está dizendo, convém, pois, né? Convém já é outra coisa, né? Então, legal isso também, né? Como é que em pouco tempo, nesse mergulho, nesse envolvimento intenso na oração, as coisas já foram tomando um rumo diferente também no coração de Pedro, né? Nossa, Padre Antônio, o que a gente está vendo aqui nesse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que coisa linda, né? A palavra de Deus vem nos mostrar tantas coisas e a gente nem chegou no 2. Pois vamos ver. Semana que vem a gente vai chegar, Laura, com a graça de Deus. Vamos chegar em Pentecostes. Beleza. Irmãos, vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Esperamos que a palavra de Deus no seu coração possa dar muito fruto, você possa descobrir coisas aí especiais. Amém. Que possam iluminar a sua vida também. Tá bom? Um abração, Deus abençoe e continuamos dizendo Feliz Páscoa. Até Feliz logo. Páscoa!